Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores, o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. O convidado desta edição é o Padre Tiago Neto, do Patriarcado de Lisboa, que esteve em Angra a apresentar a proposta CIS, Aprender a Dizer Sim. Conheça-a daqui a pouco. O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como o mês missionário extraordinário para despertar as consciências para a missão. Bruno Esteves Rodrigues, sacerdote da Diocese de Angra, encontrou uma família em Angola, numa comunidade da Arquidiocese de Lubanga, que já visitou por 2 vezes. O trabalho naquela comunidade tem passado por diversas frentes. Cuidados de higiene, cuidados de saúde, e neste momento estamos com um grande trabalho de apadrinhamento das crianças das escolas missionárias do projeto Melica, das Irmãs Doroteias, e também estamos a trabalhar para que se construam furos de água em algumas aldeias. E para nós, neste momento, é uma grande alegria, porque já recebemos a notícia de que numa das aldeias fizeram perfurações e já conseguiram encontrar água. Isso para nós é muito importante, porque ver o drama daquelas crianças, daquelas pessoas que passam necessidade por falta de água, e se não há água as crianças também não querem permanecer na escola, porque é difícil. Imaginemos, sabemos claramente que ninguém pode viver desidratado e a falta de água faz toda a diferença. E por isso nós conseguimos, com a ajuda de muitos benfeitores, conseguimos fazer estes trabalhos e estamos a caminhar no bom sentido, para além de termos construído ano passado fornos para cozer pão para as crianças que vão para a escola. Este ano conseguimos também inaugurar algumas novas salas de aula fixas, já não construídas em blocos de barro, que têm outra segurança e que têm outra solidez. O sacerdote diz que quem embarca em missão não faz uma simples visita, nem é apenas uma aventura. O corpo regressa, mas o coração fica para sempre ligado àquele povo. Uma missão que, acima de tudo, reestrutura prioridades. Aquilo que nós damos é muito pouco em relação àquilo que eles depois nos oferecem, que é lembrar-nos como é bom estarmos, como é bom convivermos, como é bom partilharmos coisas simples e humildes, e descobrir que o essencial, por vezes, não está em termos uma casinha com muitos eletrodomésticos, com muito conforto, mas procurarmos darmos bem uns com os outros, vivermos a fraternidade e sentirmos que Jesus Cristo é o elo que nos une a todos. Para Bruno Rodrigues, a partilha de testemunho e informação é essencial para quem tem espírito missionário, porque há mitos que têm que ser quebrados. Para quem sente essa vontade, não há outro caminho melhor do que falar ou de conversar, partilhar dúvidas com as pessoas que já fizeram essas experiências. Porque no contato com quem vai, muitos mitos são desfeitos, não é? Porque às vezes as pessoas têm muitos mitos em relação às doenças, em relação a tantas outras coisas que, enfim. Mas depois nós estarmos lá, é estar e permanecer no meio do povo a que somos enviados. E aí faz com que não tenhamos medo de arriscar, não tenhamos medo de arregaçar as mangas e de servir. E por isso, quem tem essa vontade, não deixe para, não guarde, não meta na gaveta, porque o tempo passa e nós, quando temos alguma força, enquanto somos pessoas com alguma energia, enquanto somos novos, aí é que devemos lançar-nos. O jovem sacerdote garante ainda que a ligação Açores-Lubango ficou provada a quando da passagem do furacão Lourenço pela região. Os miúdos, os jovens, da College, aquela gente toda, está sempre a perguntar. Eles tiveram notícias do furacão, inclusive, e mandaram-nos mensagens por WhatsApp a perguntar: então vocês estão bem? E eu agradeci e disse que estávamos mais ou menos, que não houve nada de mais. E então uma das irmãs responde: nós somos família. Uma família que nasceu em contexto missionário. Sorrir Moçambique é como se chama a missão de uma equipa liderada pelo padre André Rezentes, pároco de Nossa Senhora dos Remédios na povoação, e que levou mais de 800 mochilas e roupa para Moçambique. Nasce a partir de contatos que nós tivemos com uma congregação que está lá residente e que presta serviço religioso naquela zona, e que depois de alguns contatos que fomos
estende-se ao longo do ano passado. Percebemos que era necessário prever alguns materiais escolares, alguns materiais para as famílias, nomeadamente roupas, bens essenciais, isto é questão da comida, e também para auxiliarmos na construção de escolas e a reconstrução de algumas capelas que, entretanto, foram danificadas pela passagem do furacão Dinel em 2017 naquela zona. A partir daí nós começamos a conversar com alguns amigos daqui, juntamente na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, que está em germinação com a paróquia da Sagrada Família na Machis, lá em Moçambique, e também com alguns irmãos nossos da diáspora açoriana. A partir daí fomos fazendo a angariação desses fundos, a campanha da Mochila Amiga SUDES também como uma maneira de colmatar essa necessidade que era necessária a partir do próximo ano letivo que se inicia lá em fevereiro de 2020, de maneira que cerca de 250 crianças, que foi aquilo que nos propusemos, tivessem acesso à escola e pelo menos estivessem mais aliviados do ponto de vista dos encargos com os materiais escolares. Graças a Deus e graças à generosidade dos açorianos que provaram uma vez mais, estes que abraçaram a nossa causa, que têm um coração universal, conseguimos ultrapassar a nossa meta e quase que triplicamos a resposta. A ajuda podia ser feita de diversas formas. Nós criamos alguns pontos de recolha aqui na ilha e fora da ilha também, junto com alguns colaboradores que nos deram a mão. As mochilas podiam já ser entregues completamente preparadas, portanto, cada um, dentro das suas possibilidades e daquilo que podia, preparou a sua mochila com os materiais que estavam descritos na mensagem da campanha e deixaram os pontos de recolha, quer aqui na nossa ilha, quer em outras ilhas. Pessoas que não tinham a possibilidade ou presencialmente não conseguiriam, nomeadamente do estrangeiro ou de outras ilhas, podiam fazer a transferência da importância da totalidade da mochila e nós depois aqui fizemos as mochilas com estas ofertas e juntamos às que já tínhamos no ponto de recolha. O contentor de 4 pés já chegou este verão ao destino e as reações foram registadas e poderão ser vistas na página de Facebook do projeto Sorrir Moçambique, que já prepara a nova missão, um fundo para 30 bolsas de estudo para que os jovens universitários consigam concluir os seus cursos. Na próxima sexta-feira, 18 de outubro, assinala-se o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. A coleção visitável da Matriz de Lagoa comemora a efeméride com diversas iniciativas. No dia 18 de outubro, uma visita à Torre da Igreja Matriz de Santa Cruz, pelas 10 horas. Depois, no dia 19 de outubro, a partir das 10, temos a inauguração de uma exposição fotográfica sobre as ermidas e igrejas da cidade de Lagoa. É uma exposição temporária que ficará patente na ermida de Nossa Senhora do Cabo até o dia 26 de outubro. E depois, nesse mesmo dia 19, teremos um percurso cultural intitulado As Ermidas e Igrejas de Santa Cruz, onde vamos percorrer as ruas de Freguesia de Santa Cruz, em torno das ermidas que existem, mais as respectivas igrejas. Joana Simas, coordenadora científica da coleção visitável, garante que os eventos pretendem cumprir diversos objetivos. Traduzem um encontro entre a missão litúrgica deste património, do património religioso, a sua preservação material e respectiva valorização cultural, com o tema proposto pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja para este ano. As atividades que vamos desenvolver, gostaríamos de ver todos os paroquianos e todos os interessados nestas questões presentes nestas atividades. O Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja assinala-se desde 2011, uma proposta do Secretariado Nacional que pretende mostrar todos os anos o trabalho realizado em todas as dioceses do país. Nos Açores, o Vigário-Geral da Diocese de Angra apelou a que todas as paróquias se associem a esta efeméride.
A Academia de São Tomás de Aquino, do Seminário Episcopal de Angra, tem novos corpos sociais. A equipa é liderada pelo seminarista Dinis Toledo, do primeiro ano. A eles juntam-se Mário Jorge, no secretariado, e João Sousa será o tesoureiro. O novo eleito garante que continuar será a palavra de ordem para o mandato de um ano. Este ano pretendemos fazer uma reedição do Encontro de Corpos que se realizou o ano passado com a presença do Padre António Cartagena, que foi de um enorme sucesso. Portanto, vamos voltar a repetir este encontro. Vamos continuar com a edição do Jornal da Academia, o Saber de Aquino 2, tentando dar mais enfoque aos textos produzidos pelos alunos de seminário e também do corpo docente, promover a festa do nosso padroeiro. Também vamos tentar fazer chegar aos seminaristas uma formação sobre paleografia, uma área que não está no nosso currículo e que talvez seja do interesse de todos, visto que lidamos com documentos antigos e que por vezes a escrita é difícil de perceber. E iremos realizar uma tertúlia com o tema Património, Meio de Evangelização. Este ano, excepcionalmente, a direção foi eleita no arranque do novo ano letivo. A Academia de São Tomás de Aquino promove a cultura e pretende levar a uma maior interação entre o seminário e a comunidade. O nosso convidado desta edição do Igreja Açores é o Padre Tiago Neto, ele que é diretor do setor de catequese do Patriarcado de Lisboa e que veio à Ilha Terceira, segunda e terça-feira da passada semana, apresentar o projeto CIS, Aprender a Dizer Sim, que quer preparar os adolescentes para a Jornada Mundial da Juventude em 2022 em Portugal. Boa tarde, antes de mais, obrigada por estar connosco. Boa tarde, obrigado eu. Antes de mais, Padre Tiago, antes de ficarmos a conhecer bem este projeto, diga-nos como decorreu este encontro formativo na Ilha Terceira. Bem, em primeiro lugar, foi a primeira vez que estive nos Açores e, portanto, agradecer todo o acolhimento das comunidades e, particularmente, do Secretariado Diocesano da Catequese de Angra do Heroísmo, na pessoa do Padre Jacó. Portanto, eu estive aí com catequistas da Ilha Terceira, penso que 12 paróquias, no total de cerca de 70 pessoas, com alguns sacerdotes também presentes. Os encontros decorreram no seminário e, no fundo, no primeiro dia procurou-se apresentar um bocadinho as linhas gerais do projeto CIS e depois, no segundo encontro, aquilo que diz respeito à metodologia proposta neste programa itinerário de catequese, que no fundo pretende acompanhar os adolescentes nas nossas catequeses, na preparação da Jornada Mundial da Juventude, mas particularmente também introduzir alguma mentalidade transformadora na forma como nós trabalhamos com os adolescentes. Neste sentido, posso falar um bocadinho sobre a origem deste projeto. Ele entende sobretudo como uma partilha que a Diocese de Lisboa, no fundo, é chamada a fazer com outras igrejas locais, concretamente nos Açores. Nós sabemos que as pessoas, naquilo que é o seu trabalho com os adolescentes, nas suas comunidades, vão trabalhando muito e vão trabalhando bem naquilo que é uma dimensão tão importante como a criatividade pastoral. Mas tantas vezes aquilo que é essa criatividade, essa capacidade de, no local, na comunidade, na paróquia, no seu contexto específico, essa criatividade muitas vezes não é acompanhada. E, portanto, nasceu um bocadinho neste contexto de uma transição face àquilo que é um modelo de catequese mais tradicional para algo de novo que nós, no fundo, estamos todos à procura. Portanto, de alguma forma, este alargamento a maior parte das dioceses portuguesas, nas paróquias que assim o entenderem, este será um grande projeto de, sobretudo, reflexão acerca da pessoa do catequista, da sua relação com os adolescentes, com as famílias e com o meio envolvente, no qual se inclui a comunidade cristã. Mas este projeto inicialmente pretendia ter um alcance mais ou menos curto, depois começou a ganhar proporções maiores. É verdade, nós quando pensámos nesta possibilidade de lançar o CIS, pensámos muito naquilo que era a dimensão diocesana da Igreja Local de Lisboa,
E, portanto, as paróquias que assim pretenderam e quiseram, nós iniciámos. Portanto, aí já tivemos alguma surpresa, porque a ideia seria ser uma espécie de projeto piloto, através do qual se pudessem vislumbrar alguns caminhos de trabalho com os adolescentes, mas o que é certo é que isto, no fundo, tornou-se na Diocese de Lisboa quase generalizado, e a partir um bocadinho também da leitura dos fundamentos e da proposta que está em cima da mesa, também a Comissão Episcopal de Educação Cristã quis propor a todas as dioceses do país. E, portanto, neste momento nós já temos, entre adolescentes e catequistas, cerca de 45 mil pessoas envolvidas neste processo. A que dioceses é que este projeto já chegou? Pode ser que já chegou a todas, umas mais, outras menos, mas nós temos estado presentes em termos, esta equipa que está a trabalhar no CS tem estado presente na maior parte das dioceses do país. Já fizemos formação com catequistas em muitas delas. Posso salientar Funchal, Coimbra, Porto, Braga, Viseu, Vila Real, Guarda, Algarve. Portanto, onde não houve também os secretariados diocesanos vão de alguma forma fazendo formação e trabalhando a partir daquilo que foi uma primeira formação que fizemos para as pessoas que são responsáveis diocesanas da catequese. E, portanto, de alguma forma, as paróquias que escolham participar neste projeto têm, de facto, acompanhamento na sua diocese, mas, de qualquer modo, podemos dizer que há, assim, em termos de generalidade nacional, todas as dioceses têm paróquias a participar neste projeto. Portanto, as pessoas das comunidades, tanto catequistas, párocos, optam, se querem ou não, fazer um bocadinho esta experiência. Podemos dizer que estes 3 anos, até às jornadas, não são apenas o caminho preparatório desse grande acontecimento, que é essencial, mas são também uma espécie de entrada num grande laboratório, onde muitos catequistas, catequizandos, párocos, comunidades, famílias, vão refletir sobre esta realidade que são os caminhos que a Igreja, no fundo, é chamada a percorrer com as novas gerações. Já teve esta experiência e esta apresentação em outras dioceses de norte a sul do país. Como é que acha que este projeto foi acolhido nos Açores? Bom, portanto, eu estive só na Ilha Terceira, com catequistas da Ilha Terceira, e, portanto, não consigo ter uma visão global de toda a diocese, não é? Mas, de qualquer modo, penso que, por um lado, os catequistas, na sua generalidade, têm vontade em fazer algo diferente, porque sentem que aquilo que fazem não responde às expectativas e às necessidades deste tempo. Por outro lado, também têm alguma dificuldade face àquilo que é o desconhecido. Portanto, sentem algum receio face àquilo que é uma proposta nova que pode estar a aparecer. E, portanto, neste sentido, há aqui um misto de entusiasmo, e algumas paróquias conseguiram, de facto, desenvolver um trabalho muito esperançoso nesta linha, outras com mais dificuldade, mas também eu costumo dizer sempre que o essencial deste projeto é uma mudança de mentalidade. E eu penso que na maioria dos casos, e na maioria das pessoas que estavam naquela sala lá no seminário nos 2 dias, percebeu o essencial. O essencial é que em cada realidade, em cada comunidade, se aprenda a fazer e a trabalhar de forma diferente. Quais são essas metodologias, estas novas formas de trabalhar que pretendem ver implementadas? Por um lado, não são novas no sentido de serem uma descoberta, podemos dizer, que nunca ninguém tinha feito, não é? Mas penso que há aqui uma valorização, por um lado, do trabalho em comum, portanto, os catequistas serem capazes de trabalhar em conjunto e, na sua própria comunidade, serem capazes também de definir tanto quanto o itinerário formativo da comunidade cristã. Nós sabemos que pode haver um programa nacional, pode haver um programa para toda a gente, mas é no local, é na comunidade, é no contexto, com todas as tradições que cada comunidade tem, que é essencial trabalhar a catequese. Portanto, de alguma forma, a catequese não apenas como uma coisa que já vem feita, mas algo que se constrói muito a partir da reflexão, da oração, do trabalho em equipa dos catequistas. Portanto, eu penso que há aqui uma mentalidade nova, no sentido de dar aos catequistas uma tarefa hermenêutica essencial. Podemos dizer que a comunidade cristã não é apenas depositária da fé que recebeu, mas é chamada a compreender, a interpretar, no fundo,
o tempo que vive e encontrar soluções, encontrar caminhos, encontrar respostas para os problemas que tem. E, no fundo, muitas vezes temos essa dificuldade em ser proativos neste encontro de soluções ou neste procurar pistas que nos levem a tentativa de solução. Há também a intenção de novos equipamentos, novos materiais, portanto, fisicamente também temos novas metodologias. Sim. A segunda parte desta, podemos dizer, novidade, no fundo, é introduzir na catequese uma metodologia projetual, ou seja, em que os adolescentes, a partir daquilo que vão reconhecendo da sua vida, da sua condição humana, a partir daquilo que vão lendo na Palavra de Deus, interpretando o dogma da fé e que vão rezando, portanto, na medida em que vão fazendo este percurso, no fundo, já vou explicar um bocadinho, mas na medida em que vão entrando naquilo que é a sua vida e a forma como Deus entra na sua vida, eles são chamados a desenvolver projetos concretos de missão. Portanto, há toda, podemos dizer, uma centralidade na situação concreta, na realidade que vivem os adolescentes, na sua comunidade, na sua escola, no seu ambiente juvenil. Portanto, os adolescentes que frequentam a catequese não são apenas destinatários, mas são construtores do seu próprio projeto formativo. E, de alguma forma, se bem que haja objetivos na catequese, o essencial é que sejam os próprios adolescentes que, no fazer alguma coisa, num projeto de serviço, de missão, em prol de alguém, eles cresçam como pessoas. E, no fundo, esta é a grande dinâmica, podemos dizer, de novidade que é introduzida naquilo que é a dinâmica da catequese. Portanto, isto já estava mais ou menos presente, não de forma tão estruturada, mas, de qualquer modo, tem vindo a ser pensado, e os atuais catecismos já vão um bocadinho nessa linha, mas vão muito na parte do catequizante como destinatário. Aquilo que se quer é que o catequizante seja, juntamente com o catequista, num trabalho cooperativo, protagonista do Espírito Santo, podemos dizer assim, nesta obra de evangelização. E este pode ser um romper drástico, digamos assim, com o percurso catequético dito tradicional, ou é algo que tem que se ir construindo dia após dia? É assim, como eu disse já, isto é uma experiência, no fundo, onde todos vamos entrar e não sabemos onde é que Deus nos vai levar. Vamos entrar nisto, vamos vendo quais é que são, no fundo, as tentativas de resolução de problemas, de alguma forma, as soluções ou caminhos que possamos encontrar. E está previsto que, no fundo, a partir desta grande experiência, que é o CIS, depois das jornadas haja um programa de catequese que bebe muito deste trabalho que os catequistas vão realizar durante estes 3 anos. Portanto, de alguma forma, nós tentamos romper com alguma, podemos dizer, alguma tradição no sentido de uma catequese muito ritmada por anos, portanto, uma catequese do 7º, 8º, 9º e 10º, como se a catequese fosse um curso. O que se pretende é, no fundo, que a catequese vá ao encontro da sua finalidade, que é, a partir dos projetos que vão realizando, o adolescente, no fundo, construa o seu próprio projeto essencial, que é o projeto da sua vida. E que isso não termine, nem no 10º ano, nem no 9º, nem quando for, mas de alguma forma eu percebo que isso é um caminho para toda a vida. De alguma forma procura-se aqui quebrar, e podemos dizer assim que essa é de facto a novidade face àquilo que é o programa tradicional. Tenta-se quebrar aqui o ciclo dos anos, não de caminho, mas dos anos de catequese, nesse sentido, tentando criar algumas pontes para aquilo que é a pastoral dos jovens e particularmente na pastoral de ter como meta a vida adulta. De facto, sabemos que a Igreja tem grande dificuldade em aproximar-se, em estar presente das novas gerações, particularmente nas idades que correspondem à sua formação académica superior e às decisões de vida quando elas enveredam pelo matrimónio e outras opções. Portanto, há uma forma, podemos dizer que a partir dos 15, 16 anos a Igreja não tem tido capacidade para estar presente ou por carência de propostas, e de alguma forma a ideia é que os adolescentes, no fundo, encontrem motivação para serem eles próprios a construir, podemos dizer, uma proposta que eles faça sentido e que os leve a crescer em liberdade, e que a Igreja, a relação com Deus, tenha um lugar importante na construção desse projeto de vida.
Os Açores são uma das regiões do país com mais jovens nas catequeses, a participar nas catequeses. Sente que essa vertente poderá ser terreno fértil para que o CIS seja acolhido e seja bem aplicado na região? Sim, concretamente, porque o mais importante, de facto, não é aplicar apenas uma coisa que é dada, mas a partir da realidade que se vive, no fundo, procurar formas de intervir e de construir algo que seja significativo para a vida dos adolescentes e para a vida daqueles com quais eles se relacionam. E neste sentido penso que os Açores têm uma forte marca daquilo que é a sua tradição religiosa e que no fundo é uma marca que perpassa as gerações, independentemente daquilo que são as práticas religiosas regulares, não é? Mas no fundo há uma espécie de substrato vulcânico, posso dizer assim, que é a tradição religiosa que vai cimentando a vida das pessoas ainda hoje. E de qualquer modo, tudo aquilo tem a ver com projetos que se integrem nessas tradições religiosas, que procurem pontos de relação entre aquilo que é a interpretação da fé e a interpretação da vida à luz da fé, também baseado muito naquilo que são essas tradições. Isso pode ser uma oportunidade de, no fundo, ensaiar aquilo que diz respeito ao espírito e à mentalidade que este projeto apresenta. O que é que tem mudado essencialmente nos catecismos, nos manuais que são dados aos mais novos? Que conteúdos é que tem para os adultos que já viveram esta catequese da adolescência há muitos anos? O que é que foi mudando ao longo dos anos? Portanto, nós, já tinha feito essa pergunta, eu é que quis responder ainda à outra e deixei essa por agora, mas vou agora dizer. Portanto, nós habitualmente estamos habituados a ter para o catequista um guia do catequista, que é um guia metodológico e um guia também formativo, no sentido em que as catequeses são introduzidas por uma reflexão, vamos dizer, temática sobre o tema da catequese em que o catequista vai orientar. E depois temos o chamado catecismo do catequizante, no fundo é um livro de orações, um livro de atividades, por aí um bocadinho. Portanto, neste sentido, nós não podemos fugir muito àquilo que é a nossa tradição e, portanto, temos também um livro para o catequista e um livro para o catequizante. Agora, esta realidade de irmos, no fundo, à procura de saber o que é que são as jornadas da juventude, como é que elas aconteceram, onde é que elas aconteceram, mas particularmente a partir dos temas das jornadas, trabalhar catequeticamente aquilo que é um percurso pedagógico que temos proposto. Então nós temos não catecismo, mas temos diários de bordo. No fundo a ideia é que os adolescentes vão fazer uma viagem, começando por Roma em 1986 até ao Panamá em 2019, onde vão percorrendo as diversas cidades, as diversas edições da Jornada Mundial da Juventude. E portanto nós não estamos apenas diante de um guia pedagógico, no caso do catequista, porque o diário de bordo do catequista é particularmente um manual de reflexão pessoal sobre a sua prática, sobre aquilo que o catequista vai experimentando, vivendo, conseguindo realizar ou não com os adolescentes. E, portanto, é um guia muito mais pequeno, as catequeses aparecem muito mais estruturadas em esquema do que propriamente na linguagem que nós estamos habituados nos nossos guias, para dar também flexibilidade e garantir maior liberdade ao catequista de poder adaptar à sua situação, ao seu grupo, aquilo que, no fundo, considera essencial trabalhar nos encontros que vai ter com ele. Também os adolescentes, no fundo, terão um diário de bordo, no fundo são 15 diários de bordo, porque é um para cada etapa. De Roma ao Panamá são 15 edições da Jornada Mundial da Juventude, e particularmente nesse diário de bordo procura-se que haja um grande exercício, podemos dizer, um grande investimento naquilo que é o registro pessoal que o adolescente vai fazendo a partir da sua experiência. Portanto, mais do que fazer atividades, o diário de bordo é um livro de memória do seu percurso, uma espécie de diário de vida a partir do qual o adolescente se compreende e no qual escreve aquilo que vai rezando, aquilo que vai descobrindo, aquilo que vai aprendendo, aquilo que vai projetando. Então é um bocadinho assim que estamos neste sentido. Para os catequistas que estiveram presentes neste encontro em Angra do Heroísmo e também para aqueles que não estiveram e os que são de outras ilhas,
Porque é que os convida a CES a aprender a dizer que sim a este projeto? Podemos dizer que a adolescência e a juventude, embora hoje em dia sejam grandes etapas da vida onde se desconstrói muito daquilo que foi recebido na infância, não é? Nós deparamos com situações em que muitas vezes os adolescentes estão na catequese ou por obrigação, ou porque é tradição, ou porque têm de fazer o crisma, ou por isto ou por outra razão. E de qualquer modo muitas vezes deparamos com aquilo que são realidades de grupos de adolescentes que são, regra geral, bons miúdos, generosos, mas onde o espírito da fé, podemos dizer assim, tem muita dificuldade em entrar devido também àquilo que é a cultura envolvente tudo isso. Portanto, há uma forma, podemos dizer que o CES procura ir um bocadinho ao encontro desta geração que em si mesma, por vezes, é um pouco incrédula de si própria, não é? Incrédula daquilo que são as tradições eclesiais, incrédula, pronto, de modo geral. Portanto, podemos dizer que nós procuramos valorizar aquilo que é a positividade da relação com Deus. No fundo, dizer sim ao projeto de Deus, dizer sim a Deus, aprender a dizer sim na vida concreta, isso é, no fundo, corresponder àquilo que Deus quer para cada pessoa. Não se trata propriamente aquilo já de uma decisão vocacional em sentido último, não é? Mas trata-se de procurar viver a santidade, dizendo sim a Deus em cada situação, na condição concreta de cada vida, de cada história, de cada comunidade, temos de dizer assim. E, portanto, eu convido os adolescentes a dizer sim, em particular ao projeto de Deus, àquilo que Deus quer para eles, e que isso nunca seja uma privação da sua liberdade, mas seja sempre um aprofundar aquilo que é uma vida cada vez mais liberta. E particularmente tendo em conta este horizonte da realização da Jornada Mundial da Juventude, pessoalmente espero que todos os adolescentes que estão no CES, no fundo, também se empenhem em poder participar nesse encontro com o Papa, que penso que será um acontecimento único para a vida deles e para a Igreja portuguesa no seu conjunto. Padre Tiago Neto, o setor da catequese do Patriarcado de Lisboa estará disponível neste apoio de aplicação ao CES Aprender a Dizer Sim em todas as ilhas dos Açores. Os Açores e os catequistas açorianos podem contar com o vosso acompanhamento, mesmo que à distância? Podem. Tudo aquilo que de alguma forma nós temos feito, portanto, quer dizer, nós estamos numa fase em que produzimos materiais e tanto quanto conseguimos dar apoio àquilo que são as necessidades das diversas dioceses, temos conseguido fazê-lo e pronto, e qualquer situação que seja necessária, nós estamos disponíveis para dizer sim àquilo que nos for pedido. Obrigada, Padre Tiago Neto. Boa sorte na aplicação nesta nova experiência que é este CES, que muitas paróquias açorianas e que muitos catequistas e que muitos catequizandos embarquem nesta viagem com a Jornada Mundial da Juventude em 2022 como destino final. Parabéns, obrigada por ter vindo trazer este projeto aos Açores e obrigada por ter vindo ao nosso programa Igreja Açores. Bom trabalho. Boa tarde. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.